Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez gravando um vídeo, eu aqui, vocês daí, entre nós o Espírito Santo de Deus, para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de ler um pouco aqui no livro de Marcos, no capítulo 13, alguns versículos ao qual Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo me tocou para que a gente viesse hoje estar falando desses versículos, amém? No capítulo 13 de Marcos, vamos começar pelos versículos 7 e 8, que nos diz assim a palavra de Deus: E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Aqui esses primeiros versículos desse capítulo de Marcos fala a respeito de eventos, alguns desses já muito nítidos e notórios até no nosso próprio tempo hoje, mas que durante toda a história da humanidade sempre aconteceu. A gente sempre ouviu falar de guerras, a gente sempre ouviu falar de terremotos, mas na verdade haveria, conforme está relatado aqui, um aumento de todas essas atividades por toda a Terra. E o que mais vem acontecendo do século XX para cá foi um aumento de conflitos em toda a Terra, várias nações entrando em conflito entre si. Isso é nítido aos nossos olhos nos noticiários, é o que a gente mais ouve hoje em dia, é sobre guerra entre países e sobre princípio de conflitos, alguns até muito sérios, que ainda parece que estão por acontecer. A gente vê um levante de muitas nações contra, vou citar como exemplo aqui os Estados Unidos, como o Irã, a Síria, outras nações aí que se juntam para tentar derrubar aquilo que eles chamam de um império americano, né? Na verdade, a gente sabe, durante muito tempo, os Estados Unidos, juntamente com várias outras nações, vem tentando dominar várias regiões do mundo, e assim consegue. E muitas das vezes nações, reinos de vários outros lugares se levantam contra essa dominação, digamos assim, do Império Americano. Isso na verdade é algo que já vem acontecendo durante um tempo. Durante a história da humanidade a gente já viu a respeito sobre o domínio de vários impérios, e ainda haverá um império final que se levantará para dominar todo mundo. Para quem já leu as profecias nos livros aí de Daniel, Isaías, sabem bem do que está sendo falado. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, isso aí é algo que a gente pode estar lendo mais à frente, amém? Mas essas guerras vêm aumentando a cada dia mais a intensidade, a quantidade delas, da mesma forma também como os terremotos e outros acontecimentos naturais, né, da natureza. A gente ouve falar de furacões, e cientificamente foi já comprovado que no século XX para cá houve um aumento muito grande da quantidade de terremotos em todo o mundo. Então isso a gente pode entender que está havendo
cumprimento da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que no princípio das dores, né, daquilo que seria o final dos tempos, aconteceria isso tudo, a gente pode crer então que realmente a gente está começando a viver esse princípio. No livro de Mateus 24, ainda fala, é um pouco mais detalhado, fala a respeito de se levantaria pai contra filho, filho contra pai, fala a respeito de pestes que aconteceriam, e infelizmente isso é algo que a gente tem vivenciado muito no dia de hoje. A gente sabe que a família vem sendo cada dia mais destruída e que infelizmente acontece muitos casos e tem sido cada dia maior a incidência, inclusive de homicídios entre pessoas, membros da mesma família, pais, filhos, filhas, irmãos. Então, algo triste de se falar, mas é uma constatação que infelizmente tem se tornado cada dia mais real no nosso meio. E o que falar então de pestes, né? Doenças. Estamos vivendo um tempo muito difícil em que se manifestou essa doença aí a nível mundial. Não é algo que está acontecendo aqui no Brasil, ou só lá na Europa, ou apenas em alguns lugares da Ásia, não. É algo que está acontecendo no mundo todo. Começou lá na China e foi se espalhando, e hoje temos aí a Covid-19 acontecendo em praticamente todos os países do mundo, com já centenas de milhares de pessoas mortas, infelizmente. Mas, para a honra e glória de Deus, eu posso falar assim: não se entristeça com essas palavras, mas esse é o cumprimento da palavra de Deus nos dias de hoje. Vamos dar prosseguimento à leitura. Vamos ler aqui no capítulo 19, 20, 21, 22 e 23. Diz assim: porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganar, e se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Esses versículos, a gente vê o próprio Cristo falando de eventos que ainda vão por acontecer, eventos ao qual nunca houve na história da humanidade. Então, meus amados e minhas amadas, se a vida até hoje tem se tornado cada dia mais difícil, a gente entende através dessa palavra que a coisa vai ficar mais séria ainda. A ponto de Deus abreviar os dias, abreviar o tempo, para que esse mal que virá não faça com que até os próprios escolhidos venham serem perdidos. Mas, por mais duras que sejam essa palavra, por mais duras que sejam essa profecia, isso vai acontecer. Vai acontecer. E para isso Jesus falou a respeito dela e nos diz aqui no versículo 23: mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Nenhum de nós um dia poderá falar que não sabia. Nenhum de nós um dia poderá falar que não ouviu falar. Não. A palavra
Evangelho ele tem sido levado a toda criatura. Esse Evangelho de salvação tem sido levado para todos os lugares do mundo. E todos terão a ciência de tudo quanto está por vir. E ninguém será pego de surpresa ou se terá como inocente diante de Deus. Todos terão ciência de que essas coisas irão acontecer e caberá a nós fazermos a escolha de nos resguardarmos, guardarmos a palavra de Deus para ficarmos apercebidos desses dias, ou então queremos viver a nossa vida da maneira como nós acharmos que devemos viver. É uma escolha que cada um de nós tem que fazer. Eu fiz a minha escolha e você já fez a sua. Isso é importante. É muito importante você ter isso na sua mente e no seu coração. Deus, ele quer salvar cada um. Ele deseja salvar a toda a humanidade. Mas para isso nós temos que tomar uma decisão. Atender a voz do nosso Senhor e Salvador, aceitar a Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. É necessário. Mas continuando aqui a nossa leitura do capítulo 13, vamos finalizar aqui a partir do versículo 24, que diz assim: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Pulando para o versículo 31, diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Versículo 32, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Maravilhosa essa revelação a respeito já mesmo do final de todas as eras, em que depois de todos esses acontecimentos ao qual nós lemos nos versículos anteriores, haverá a manifestação novamente aqui na terra da presença do Filho de Deus, de Jesus Cristo, que antes veio como homem e padeceu por nós, por todos os nossos pecados, inocente se fez culpado, morreu para salvar a nossa vida, e aqui foi humilhado, e aqui foi escorraçado, mas foi vitorioso, porque morreu, mas ressuscitou. Morreu, mas está vivo hoje, vencedor, e ele voltará aqui nesse lugar. Depois de ser humilhado, voltará com toda a sua glória, toda a sua majestade e poder. O que antes foi humilhado voltará exaltado, e voltará para buscar os seus escolhidos. Amém? É importante a gente saber dessas coisas, é importante a gente ter ciência dessas coisas, é importante a gente ler sempre a respeito dessas coisas. É preciso ter temor a Deus, é preciso ter temor diante de tudo isso, porque não se trata de simplesmente de uma escolha de roupa, de uma escolha de que lugar ir,
de uma escolha de um programa de televisão que você vai assistir, não. É uma escolha entre vida eterna ou morte eterna. É necessário que todos nós tenhamos ciência de que um dia nós estaremos diante de Deus, sendo julgados por todos os nossos atos, e que se não houver uma justificação de nossos erros, de nossas falhas, em que temos que ter ciência disso hoje, pese as nossas escolhas, pese aquilo ao qual nós determinamos para a nossa vida, haveria de se tomar um veredito, haverá de se tomar um veredito a respeito de todas essas coisas, de todas as nossas atitudes, de tudo aquilo que a gente faz, que a gente comete, de todas as nossas palavras, de todos os nossos atos e pensamentos. Deus, Ele está vendo tudo o que está acontecendo na nossa vida, de todas as pessoas, de toda a humanidade. Só que há como nós sermos justificados, há como nós sermos salvos de nós mesmos, porque nós somos falhos, fracos, corruptos, pecadores. Mas existe aquele que morreu pelos nossos pecados, morreu pelas nossas iniquidades e que nos justifica diante do Pai. Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado fiel, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. É necessário aceitar a Ele como o Senhor e Salvador, é necessário termos a Jesus Cristo como o nosso fiel Salvador. Precisamos tomar essa atitude para que nós não venhamos perecer daquilo que a Bíblia relata como a morte eterna. Então hoje, se você está ouvindo essa palavra, se você está ouvindo, está vendo, assistindo esse vídeo, pare, pense, reflita. Como está a sua vida? O que você anda fazendo? Como está a sua vida diante de Deus? E chamo você nesse momento a tomar a decisão, a aceitar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Não sei a que cargas d'água anda, como anda o seu pensamento, não sei como está a sua vida, não sei o que tem se passado com você, mas tudo o que tem acontecido na sua vida, de ruim, de mal, de dor, não há de se comparar com perder a sua alma e ver ela ser lançada no fogo eterno. Não deixe que isso venha acontecer com a sua vida. Toma uma atitude hoje, aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E tenha certeza disso. Vai ser uma vida muito melhor para você. Por mais que você até passe por dificuldade, passe por problemas na sua vida, mas você terá ao seu lado alguém para lhe ajudar a superar todas essas dificuldades, todas essas provas, todas as lutas diárias que nós temos que passar, que nós vamos passar. E haverá um dia que estaremos todos nós lado a lado, sentados junto do nosso Pai, louvando e adorando a Ele. Amém? Eu quero finalizar lendo mais 2 versículos, voltando um pouquinho antes aqui, no próprio capítulo 13, versículo 28 e versículo 29. Diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto às portas. Meus amados, Cristo nos alerta.
A despeito de que ele diz em relação a não saber nem ele o dia nem a hora em que ele voltará, mas ele dá um sinal, ele fala: quando sucederem essas coisas, sabeis que está próximo o tempo, às portas. Nosso Senhor e nosso Salvador, ele está às portas. Está muito próximo o tempo da manifestação da sua vinda. É nítido e notório, é histórico o que temos visto acontecer todos os dias. Podemos afirmar de fato e de verdade que as profecias bíblicas, elas têm se cumprido. A palavra de Deus se cumpre a cada dia e Cristo virá. Amém? Agradeço a todos que puderam tirar um tempinho para poder assistir esse vídeo. Digo aos irmãos que eu não sou nenhum professor, mas sou uma pessoa que gosto muito de ler a palavra, gosto muito de aprender da palavra, e resolvi tirar um tempinho de cada dia para estar aqui nesse canal, dando um pouco da palavra junto dos irmãos, para que a gente venha aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais o nosso Deus. Amém? Então, peço aos irmãos que perdoem qualquer falha, se tiver que algo vir a melhorar em relação até a qualidade de vídeo ou alguma outra coisa assim, com o tempo a gente vai procurar melhorar aí, mas estamos aqui para crescermos juntos, e eu acredito que aquele que dá o crescimento necessário para a nossa vida, ele vai estar dando essa instrução, dando essa direção aí para a nossa vida, a gente vai estar aqui aprendendo juntos e crescendo em conhecimento do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço por esta rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.